Se você tem o objetivo de estudar o quarto mandamento, logo logo você vai ter que encarar 5 grandes questões. Primeiro, entender o descanso de Deus, o conceito do descanso de Deus. Segundo, estabelecer a relação entre o descanso de Deus e o descanso exigido no quarto mandamento. Terceiro, perceber ou entender se esse quarto mandamento exige que seja cumprido no sábado especificamente ou em qualquer outro dia da semana ou o sétimo dia a partir de qualquer outro dia. E também entender qual seria a ênfase desse mandamento. É na adoração ou é no descanso? E por último, saber se há uma relação entre o sábado e o domingo. Há uma transferência no Novo Testamento do mandamento do sábado para o domingo, ao ponto de termos que chamar, por exemplo, o domingo de dia santo? Essas são questões que todos aqueles que querem estudar o quarto mandamento, logo logo vão ter que encarar. Se você quer entender realmente o conceito de descanso nas Escrituras, o melhor texto para mim é o texto de Hebreus capítulo 4. Naquela passagem o autor relaciona e liga, melhor dizendo, Salmo 95 com Gênesis 2 e 2. Salmo 95 você tem o descanso como um conceito escatológico. O povo de Deus que estava na terra chamada descanso, que guardava o sábado, descansava no sábado, esperava ainda o descanso. Portanto, no Salmo 95, o descanso ele é escatológico, é algo que o povo espera ainda. E ele cita o Gênesis capítulo 2, versículo 2, então relacionando o descanso esperado com o descanso da criação. O que fica claro, então, é que o descanso da criação é o mesmo descanso escatológico. Deus, então, quando cria o homem, tem como propósito gerar e dar a ele um descanso. E também na redenção, quando Deus liberta o povo, ele visa também a redenção. E na redenção, o conceito de descanso está completamente interligado. Portanto, Deus criou o homem para dar descanso e o homem liberta o homem para dar descanso. Observe então, quando você lê Êxodo capítulo 20, quando ele tem a descrição do mandamento, a explicação para nós guardarmos, ou melhor, para o povo de Israel guardar um dia específico é a criação. Mas em Deuteronômio, a explicação dada para se guardar um dia é a libertação, redenção e criação, e um elemento comum entre criação e redenção, o descanso. Entrar no descanso do Senhor, então, era o objetivo de Deus na criação e é o objetivo de Deus na redenção. Quanto à relação entre o descanso de Deus e o descanso do povo, fica claro, então, entendendo essa relação entre criação e redenção, que, na verdade, o descanso do quarto mandamento, ele é tipológico, ele é profético. Colossenses deixa bem claro e chama, na verdade, sábado de sombra, ou seja, sombra das coisas que ainda viriam de vir. É tipológico, é profético. Uma vez que a realidade chegou, usando aquela linguagem de Paulo em Colossenses, não há motivo mais para guardar o sábado. Então, Colossenses capítulo 2 deixa bem claro para a gente que um dos propósitos do sábado era apontar para um descanso. Aí então há a relação entre o descanso físico do povo de Israel e o descanso de Deus, porque o descanso físico de Israel apontava para o descanso escatológico que o povo de Israel também esperava. Quanto a saber se o sábado ou o quarto mandamento ele é específico do sábado ou é o sétimo dia, alguns diriam que a expressão sétimo dia é uma expressão ambígua, ou seja, ela pode ser aplicada a qualquer dia, tomando qualquer outro dia como ponto de partida. O importante é que no intervalo de 7 dias haja um dia de descanso. Bem, eu tenho dificuldade com isso porque lá em Mateus capítulo 12, Cristo nos lembra que os sacerdotes trabalhavam no sábado e esse trabalho no sábado, na verdade, era uma quebra desse mandamento. Portanto, se não é o sábado que é o mais importante, mas qualquer sétimo dia, Deus poderia ter dado um mandamento para os sacerdotes guardarem o seu sétimo dia, um outro dia que não sábado. Mas o que fica claro é que eles estavam quebrando o quarto mandamento enquanto trabalhavam no tabernáculo. Então, o quarto mandamento, na verdade, não está falando de um domingo, de uma segunda, mas especificamente do sábado. Quanto à ênfase do mandamento, eu creio claramente que a ideia é de descanso. As passagens são várias em que mostram claramente a ideia de uma parada de atividade. Não somente o homem deveria parar, mas a terra deveria parar, os animais deveriam parar, os escravos deveriam parar. Então a ênfase clara é no descanso físico. Alguns entendem a ideia de adoração, de que o povo deveria então parar para adorar o Senhor. Na verdade, o descanso, digamos assim, criaria uma atmosfera e uma situação de adoração. Porém, a ênfase maior do mandamento não é adorar a Deus, e sim descansar. Tanto é que as pessoas eram condenadas por quebrar o quarto mandamento, não porque deixavam de adorar a Deus, mas porque estavam trabalhando naquele dia. Quanto à relação entre o sábado e o domingo, não há simplesmente uma relação estabelecida nas páginas do Novo Testamento. O sábado tinha uma ênfase no descanso, o domingo, por sua vez, tem a ênfase na adoração. Então são ênfases diferentes. Não há, por parte de nenhum texto da Bíblia, a tentativa de relacionar um com o outro, muito pelo contrário. Em Romanos capítulo 14, que nós encontramos, através do discurso do irmão Forte, e certamente pelo contexto,
todo cristão deve ser e queria ser, deve ter como propósito ser um irmão forte, o discurso do irmão forte lá em Romanos 14 é de que não há nenhum dia especial, não há um calendário para o cristão seguir. Portanto, essa relação entre o sábado e o domingo simplesmente carece de uma base textual do Novo Testamento total. Não existe um texto que estabeleça a relação entre o sábado e o domingo. Do quarto mandamento, para mim, o que sobrou foi o princípio do descanso. Uma vez que eu não tenho que guardar o sábado, porque ele era uma sombra, uma vez que eu não tenho que guardar necessariamente o sábado, porque não há um dia mais importante do que outro, Romanos capítulo 14, o que fica então do quarto mandamento para a era da igreja é o princípio do descanso. E sim, de 7 dias, guarde um dia para descansar, porque certamente essa é a vontade do Senhor. Deus fez o sábado para o homem desfrutar do descanso. E eu acho que, de tudo que foi dito sobre o quarto mandamento, o que fica é isso: descansar um dia na semana. É isso.